como é ter uma página de humor no Facebook? Você não vive disso, você tem a página de humor como um hobby, imagino? Como hoje em dia tá dando uma... Rola um negocinho. Tá dando pra tomar uma coca. Sim, mas assim, que porra de ideia foi essa, cara? Cara, a página nasceu em 2012, né? Nossa, faz tempo pra caraca já, hein? Faz 6 anos, fez 6 Sim. anos agora em agosto. A gente tem que lembrar, como um bom historiador, tem que se colocar ali o contexto da situação. 2012, o Rio, o período de 2011 e 2012 foi o boom assim, imobiliário do Rio, né, aqui no século XXI. Justamente por causa da Copa, das Olimpíadas. Entendi, né? muito investimento em infraestrutura. É que o Rio, como diz um arquiteto aí lá da PUC, tem um artigo que eu estava lendo sobre isso, que o Rio estava se preparando para receber uma surra de eventos, né? Uma surra de acontecimentos. Porque você teve jogos militares em 2011. Em 2007 teve o Pan-Americano. O PAN foi o começo, né? O PAN, 2007, 2011 você teve jogos militares. 2013 teve a Jornada Mundial da Juventude, né? 2014 Copa, 2016 Olimpíada e tal. Então o Rio estava se movimentando pra caramba. Então o Eduardo Paz, nosso querido Grandioso, ex, Eduardo nosso Paz. querido ex, ele fez essas reformas todas, que eu tô escrevendo um artigo sobre isso para... Opa, fiz merda. Agora para o mestrado, que é sobre a reforma Passos, comparando, né, a reforma do Pereira Passos com a reforma Paz, né, que o epicentro dessas reformas são as empreiteiras, né, com Pereira Passos tinha o Clube da Engenharia, né, que eles se meteram na política ali da primeira década do século XX, né, e com Paz, né, esse período a gente viu, né, Odebrecht, Delta Engenharia e tal, e o Rio, assim, o período de 2011, 2012 foi um boom imobiliário enorme, de expansão para a Zona Oeste, Recreio Ficou gigantesco. Recreio era o bairro mais popular na época, né? Campo Grande. Recreio tem muito chão, né? Como tinha muito chão, porque não tem terreno no Invasão. centro do Rio. Não Invasão. Invasão. Afinal, Barra como é que é o meme lá de Curicica da Barra? Rio 2. Rio 2. Rio 2 é Curicica. Não, é porque Rio 2 é um condomínio que tem lá, tem que situar o nosso amigo. Sim, ele não entende Verdade, muito. eu tô falando carioquês. O Rio 2 é um condomínio, né? Um mega condomínio, cheio de estrutura. Fuckingtesco, muito E grande. é do lado da cidade olímpica, onde aconteceram a maioria dos jogos. E queriam mudar o nome daquela localidade para Barra Olímpica e tal, mas... Porque Curicica é escroto, entendeu? Curicica é escroto pra tipo caralho. É um bairro pobre, assim, de Jacarepaguá. Entendi, Não entendi. tão pobre. Mas, então, o Parque Olímpico foi construído no antigo autódromo e tal. E aí fizeram nesse boom imobiliário, fizeram o Rio 2. Aí, para encarecer os apartamentos, falaram que era Barra da Tijuca, mas não é Barra da Tijuca, é Jacarepaguá. Entendi. Porque Jacarepaguá é um bairro enorme que é subdividido em outros bairros. Então, era Curicica. Né? Curicica Aí a galera ficava muito possessa. Os caras não gostam dessa porra, não. Cara, parece que os caras da Barra, me parece que eles queriam que a Barra fosse... uma cidade separada. Os caras são... não. É que assim, o cara ficar rico... Não só que a gente seja tão... contra. Por mim separar. pode ir, inclusive, né? Por mim pode ir, inclusive. Só que veja, assim, os caras da Barra, os caras ficaram ricos, mas talvez não tão ricos a ponto de morar no Leblon, ou talvez não tenha mais espaço no Leblon mesmo. Aí o que eles vão pra Barra. Então Barra é um lugar onde tem muita gente que ficou rica. É os novos ricos. Não é uma família que tem Não é dinheiro. É tipo a velho. Narcisa Tamborideg, assim, tá ligado? os caras Tem ficou nome. rico. O cara ficou rico. Sim. E aí Fez foi pra Barra. alguma coisa que... E aí foi pra Barra. Aham. Tem corrupto pra caralho, Claro, entendeu? o que mais Eles acham que a gente não sabe, mas lá tem corrupto pra caralho. Então a página nasceu nesse jogo aí de questionar, porque o subúrbio, né? O subúrbio, ele sempre foi, principalmente depois da década de 40, de 50, ele começou a ser depreciado, né? Porque você passou por um processo de favelização, né? Com aquela questão da industrialização do JK e tudo, que vieram muitas Começou a vir pessoas do muita gente Nordeste, muita gente pro Rio. Pro Rio, para São Paulo e tudo. Então, antes disso, o subúrbio era um reduto assim de calmaria, né?
eram vendidos assim, lotes, assim, falando, olha, perto de natureza, não sei o quê. Aí depois desse processo de favelização, né, de ocupação, assim, aí começou a se depreciar. Aí começou a se... coincide com a questão da Garota de Ipanema, da Bossa Nova, né? Aí começou a se fazer uma propaganda maior da Zona Sul. Então, os subúrbios, eles sempre foram depreciados. Então, o suburbano da depressão, ele tenta resgatar um valor histórico que o subúrbio tem dentro da história da cidade. Porque, por exemplo, eu moro no bairro de Santa Cruz, que é um dos bairros mais pobres, apesar de ser um dos bairros, o bairro que tem o maior parque industrial da cidade. E... Faz até sentido, na verdade, né? Porque ninguém vai querer morar do lado da indústria. Sim, mas foi sede da Fazenda Imperial. Santa Cruz era a fazenda do Dom João, do Dom Pedro I. E assim, ninguém resgata essa história. Entendi. Existe uma origem dessas terras que são nobres, de certa forma, e tem a ver com a história do Brasil.